Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago uma receita de queijadas de queijo fresco. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para a massa precisamos de 350 gramas de farinha de trigo sem fermento, tipo 55, 75 gramas de manteiga à temperatura ambiente, uma pitada de sal, um ovo inteiro e 120 ml de água. Os ingredientes para o recheio são 2 queijos frescos de 200 gramas cada, ao todo são 400 gramas de queijo fresco, 8 gemas, 50 gramas de farinha de trigo tipo 55, sem fermento, 200 gramas de açúcar, 75 gramas de manteiga amolecida, raspa de meio limão, uma pitadinha de sal e uma colher de café bem cheia de canela em pó. Eu vou amassar a minha massa à mão. Se pretenderem, podem fazer na batedeira. Podemos colocar aqui um pano para a nossa taça não deslizar enquanto estamos a amassar a massa. Agora vamos colocar a farinha na taça. Abrimos uma cavidade, colocamos a pitada do sal e a manteiga. A minha manteiga e tenho à temperatura ambiente. Vamos agora envolvendo a manteiga na farinha. Eu gosto de amassar à mão, que assim temos mais a certeza da textura e consistência da massa. Já com a manteiga assim bem misturada, vamos lá adicionar o ovo inteiro e podemos ir adicionando alguma água aos poucos. Eu vou adicionando aos poucos porque isto também às vezes depende também do tamanho do nosso ovo. E para não colocarmos a nossa massa muito líquida. Assim vamos amassando aos pouquinhos, poderemos não adicionar toda a água. Esta massa é muito fácil de fazermos, mas caso não queiram fazer a massa, não gostem de meter assim a mão na massa e queiram fazer as queijadas mais rápido, podem sempre usar a massa quebrada. Mas caso usem a massa quebrada, vão ter que estender assim bem fininha, como eu depois vou fazer esta. Depois vocês vão ver durante o vídeo. Já está a ficar uma massinha bem moldável. Já se começa a descolar da nossa taça. Amassamos assim muito bem, que é para ela ficarem todos os ingredientes bem envolvidos. Tenho aqui ainda um pouquinho de água, vou só colocar mais um pouquinho, mas não vou usar toda. Vou deixar este pouquinho, porque não vai ser necessário colocar mais, senão depois vai ficar mais líquida e também não a queremos demasiado. Tem que ficar assim, uma massa bem moldável. Não quero uma massa muito branda, senão depois para estender com o rolo vai ser mais difícil e vamos ter que colocar mais farinha. Ela já está a descolar bem da taça. Depois da amassada podemos colocar uma película aderente e vamos levar ao frigorífico durante meia hora. Vamos agora ao nosso recheio. Já tenho aqui os 2 queijos frescos, já os escorri. Vamos agora passá-los num coador. Ou podem fazer isto simplesmente com os dedos. Eu vou passar assim com o coador, com a ajuda de uma colher. Também, se preferirem, podem passar a varinha mágica para os triturar. Aqui está, assim passados pelo coador ou por uma rede fina, eles ficam assim bem macios, fica uma pasta bem macia. Vamos lá agora adicionar os restantes ingredientes, o açúcar, as gemas, a manteiga, a raspa do limão, canela em pó, o sal. E agora vamos misturar todos estes ingredientes e vamos reservar a farinha para o final. Eu vou colocar aqui uma proteção. Para quem não tem batedeira, pode usar uma vara de arames. Por fim, adicionamos a farinha. Batemos por mais ou menos 5 minutos, até ficar assim uma massa bem homogénea. Reservamos
Já tenho aqui a minha massa, já esteve a descansar durante meia hora no frigorífico e agora vamos estender a massa. Colocamos um pouquinho de farinha na tábua, espalhamos um pouquinho por cima e agora com o rolo da massa vamos estender bem a massa, até ficar com uma espessura bem fininha. Como podem ver, está uma massa ótima para estender. Está mesmo com uma boa consistência. Este tipo de queijada requer assim uma massa bem fininha. Ficam mais saborosas. E como eu disse, se pretenderem usar a massa quebrada, estendem assim melhor com o rolo da massa, até ficar com uma espessura também bem fina. Aqui está, a minha massa está assim, bem fininha. E agora vamos às nossas formas. Para cozer as minhas queijadas eu vou usar esta forma com 12 forminhas para fazer as minhas queijadas. Esta forma é muito prática, mas se preferirem usar outro tipo de forma também o podem fazer. Vamos juntar com um pouquinho de manteiga. Já com as formas juntadas com manteiga, vamos agora polvilhar com um pouquinho de farinha. Já com as formas bem untadas e polvilhadas com farinha, vamos agora à nossa massa. Vamos colocar a massa por cima das formas. Vamos pegar aqui um pouquinho de massa de uma ponta. Vamos enrolar e agora polvilhamos com farinha e pressionamos a massa. Agora, com a ajuda do rolo da massa, vamos pressionar um pouco sobre a massa para a cortar. Podemos ajudar assim com a mão a retirar a massa. Reservamos a massa que sobrou. Agora podemos picar com um garfo todo o fundo das formas. Agora, com a ajuda de um cortador de pizza, vamos cortar o excesso. Se preferirem, também podem usar uma faca. Ao passarem de novo o rolo da massa, no fim de passarmos o rolo da massa, vamos retirar assim o excesso da massa em redor das queijadas. Retiramos assim toda a massa que sobra. Depois voltamos assim a ajeitar a massa. Eu, para colocar o meu creme nas minhas formas, vou usar este copo doseador, mas também podem usar um copo medidor normal, assim ajuda-nos no processo. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 190 graus, com as duas resistências ligadas. Colocamos assim o creme, não até mesmo ao topo, colocamos mais ou menos 3/4 de creme. Ainda me sobrou mais um pouquinho de creme. E também tenho mais um pouco de massa e vou colocar em formas individuais. Além das 12 formas de queijadas, ainda me sobrou aqui um pouquinho de recheio. Com este recheio vou colocar nestas formas individuais. São formas em alumínio que também vocês podem usar, caso não tenham assim uma só forma. Usam assim formas em alumínio que também vão untar e polvilhar com farinha. Tenho aqui mais 3, penso que é o suficiente para este recheio. Tenho aqui o restante de massa também já bem esticadinha. Estas vou fazer de forma diferente. Tenho aqui este cortador um pouco mais largo do que a forma. Cortamos. Também é para vocês verem outra forma de colocarem nas vossas formas a massa.
colocamos na forma. Agora vamos pressionando com os dedos. Vai formando assim estas bolinhas de ar, mas nós picamos com o garfo para o ar sair e moldamos assim com os 2 dedos a fazer pressão sobre a lateral da forma. Voltamos a fazer da mesma forma. Podemos picar logo para retirar o ar, para ser mais fácil de nós moldarmos a massa. Voltamos a picar de novo e vamos colocar o creme. Estão prontas as nossas queijadas a levar ao forno pré-aquecido a 190 graus com as 2 resistências ligadas por aproximadamente 25 a 30 minutos ou então até estarem douradinhas e cozidas. Aqui estão as minhas queijadas. Eu no meu forno deixei o tempo que eu tinha dito inicialmente, os 30 minutos, para elas ficarem assim douradinhas. Estas aqui até ficaram um pouquinho mais. Vou agora retirá-las, eu já as deixei arrefecer por completo. Retiramos da nossa forma com a ajuda de uma faca, elas descolam-se muito bem. Como podem ver, assim a massinha está bem douradinha. E aqui em baixo está assim mais molezinha, vê-se que estão úmidas. Vou retirar aqui para uma tábua. Aqui está, estas primeiras que eu fiz acabaram por ficar com uma massinha mais fina. Como podem ver, estas, as últimas, as restantes, acabaram por ficar com uma massinha mais grossa. Mas isto vai depender de como vocês esticam a vossa massa com o rolo. Se puderem fazer mais fininho, melhor. Aqui estão as minhas queijadas, como puderam ver, elas ficaram bem úmidas por dentro. Elas estão super saborosas, ficam mesmo muito boas. Não as deixem de experimentar. Espero então que tenham gostado deste meu novo vídeo. Subscrevam o canal, visitem as nossas redes sociais, partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares. Deixem um like. Beijinhos, até à próxima.